Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para poder descomplicar a psicologia, ter uma vida mais leve, mais saudável. Aqui você vai ouvir falar sobre autoconhecimento, sobre autoestima e sobre relacionamento. Eu acredito que tudo começa com autoconhecimento. Se estende para a autoestima, porque se não estamos bem com quem somos, se não temos estima por quem somos, se não percebemos o nosso valor, nada funciona, inclusive as relações. Então, quem eu sou, a estrutura que eu construo, ela vai influenciar diretamente nas relações que eu tenho, relações amorosas e relações de amizade. Falando sobre tudo isso, é bom pensar sobre o processo do autoconhecimento na sua vida. Esse canal é justamente para a gente refletir sobre esse processo. Para você que ainda não me segue no Instagram, ou para você que ainda não conhece minha página no Instagram, passa lá, @psicarolinelemos. Eu fico muito feliz quando vocês pontuam que ouvem o podcast, quando estão correndo, quando estão trabalhando, o que vocês acham? Vocês não imaginam o quanto isso me deixa feliz e me motiva a continuar gravando. Inclusive, comprei até um microfone novo para uma melhor experiência, para melhorar ainda mais esse nosso espaço, porque esse é o intuito. Então, você que ainda não me segue, você que ainda não conhece minha página, passa lá. Lá eu falo um pouco mais sobre autoestima, autoconhecimento e relacionamento. E é com muito prazer que eu vou te receber também por lá. Para você que gosta desse espaço, para você que acha que está transformando a sua vida, tem te ajudado, compartilha com os amigos. Manda para os amigos. Diz, você precisa ouvir esse episódio, é a tua cara, vai te ajudar. Por quê? A gente precisa se desenvolver com outras pessoas também ao nosso lado, e isso vai fazer toda a diferença. Sobre relacionamentos, sobre conhecimento, autoconhecimento, sobre autoestima, tudo isso vai transformando a nossa vida. Estamos na série sobre autoconhecimento, e o tema de hoje é sobre pensamentos. De que forma os pensamentos eles podem influenciar a sua vida. E aí, o que é que você me diz? Pode influenciar de forma positiva ou de forma negativa? Você acha que os pensamentos acabam te levando para o lugar que você deseja chegar ou te distancia de onde você deseja chegar? Os seus pensamentos, eles falam coisas boas ao seu respeito ou coisas negativas ao seu respeito? Se eu te pedisse para durante 2 semanas você pensar que iria quebrar o braço, você pensaria sobre isso? Quando eu faço essa proposta, ou você vai encontrar uma cobra no caminho, todos os dias você pensa, muitas pessoas me dizem assim, Deus é mais, Carol, eu vou pensar, eu vou atrair isso. É interessante como esse pensamento vem. Se eu pensar sobre isso, eu vou atrair. Mas muitas vezes você não se dá conta das coisas que você pensa ao seu respeito, das coisas que você pensa colocando você como uma pessoa incapaz, como uma pessoa que não consegue nada, como uma pessoa que não tem valor. Esses pensamentos, eles são pensamentos disfuncionais. Eles não vão te ajudar a chegar no lugar que você deseja. Ao contrário, eles vão atrapalhar o teu processo de crescimento, o teu processo de desenvolvimento. O pensamento, ele tem poder sim, mas não aquele poder de livros de autoajuda, mas um poder de criar a sua realidade. Você tem um controle do que você pode pensar, você consegue gerenciar os seus pensamentos, você consegue inclusive reconstruir a sua estrutura de pensamentos, retirando os pensamentos que são negativos e colocando novos pensamentos. Então você vai conseguir reconstruir os seus pensamentos, mas para isso é necessário dedicação, é necessário investimento, é necessário tempo para você ir reestruturando os seus pensamentos. Os escravos da mente, que é um termo que eu acho fantástico, são aquelas pessoas que acreditam que a responsabilidade está no outro. Então ele não dedica tempo para o autoconhecimento, ele não dedica tempo para a mudança, ele não dedica tempo para ele. Mas quando as coisas não andam, ele culpa todas as pessoas que estão ao seu redor. A autorresponsabilidade é um dos passos fundamentais para o autoconhecimento. Que você se responsabiliza do que você faz, você se responsabiliza pelo seu processo, não é sobre o outro, é sobre você.
E isso faz toda a diferença. Eu vou trazer para vocês o quanto o pensamento ele pode nos ajudar ou nos atrapalhar. Em 2021, final de 2021, nós fizemos uma viagem, eu e meu esposo, para o México. E dentro desse roteiro de viagem, um amigo ele programou a subida de um vulcão. E essa subida de vulcão, eu não imaginava como era, muito menos o que a altitude poderia fazer com a pessoa. E feliz da vida, no véspera do Réveillon, subiríamos 1 da manhã e voltaríamos 4 da tarde, no dia da virada do ano. Era a previsão. E assim foi feito. Não consegui dormir durante o dia para poder subir bem. Não sabia o poder de mudança de temperatura, de altitude na vida da pessoa. E assim fizemos. Durante muito tempo eu fui subindo. Enquanto era noite, era tranquilo. Eu não estava vendo o que estava acontecendo. Eu sentia o cansaço, mas estava subindo feliz da vida. Eu não via nem o tamanho da ladeira que eu subia. E quando o dia ele foi clareando, eu fui vendo quanto distante ainda estava do topo. Ainda tinha que passar uma geleira e colocar os grampos no pé era muito cansativo. A respiração faltava. E eu dizia, será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não consigo. Eu tô cansada. E aí, nesse processo, o Aldo, ele disse a seguinte frase: só tem 2 coisas que vão me impedir de não chegar até o topo. Uma é se Deus não quiser, e a segunda é se você desistir. Naquele momento veio um peso muito grande da responsabilidade. E eu disse, eu não vou fazer ele desistir. Porque não tinha como ele subir sozinho. Era um guia. Se uma pessoa desistisse, tudo estaria acabado. Todas as pessoas desistiriam e teriam que voltar. E nós continuamos ali. E durante muito tempo eu fui negociando com a minha mente. Eu aguento, eu vou conseguir, vai dar certo. E eu fui negociando, porque eu não tinha outra escolha. A escolha era ou eu estragava tudo e não conhecia, não contemplava a vista, ou eu continuava. E aí eu continuei. Quando eu cheguei no topo daquele vulcão, a única reação que eu tive foi me jogar no chão para poder descansar. Eu estava morta, nem eu sabia que eu tinha força que eu tive naquele dia. E eu descobri essa força. Naquele momento que eu me joguei ali no chão, o guia foi dizer assim, vocês têm 15 minutos para descansar e contemplar a vista. E na mesma da hora eu pensei, eu subi até aqui para ficar só descansando. Levantei, contemplei a vista, olhei para toda a beleza que estava ali aquele ao redor. E quando eu fecho os meus olhos, eu lembro de toda a beleza, do detalhe de cada espaço, de cada beleza que tinha ali. E isso para mim foi um preço assim fantástico, foi sensacional. Isso acontece na vida. Como assim, Carol, acontece na vida? O autoconhecimento, ele é um trecho, ele é um processo. E muitas vezes não é um processo leve. É um processo doloroso. É entrar em contato com suas feridas, é entrar em contato com quem é você, é entrar em contato com pensamentos que não são pensamentos funcionais, que não vão te ajudar a crescer, pensamentos que vão te levar para baixo, pensamentos que vão te destruir. Você tem que entrar em contato com tudo isso. E isso dói. Mas a recompensa, acredite, não tem preço. Porque você começa a tomar consciência de quem é você. Quanto mais nós tomamos consciência, mais nós diminuímos o nosso sofrimento, mais nós conseguimos ter uma vida mais leve. Então o intuito é justamente esse, a tomada de consciência. A tomada de consciência para que se tenha uma vida mais leve. Existem 2 modos de pensar, que é o pensar automático e que é o pensar controlado. O pensar automático são respostas que aparecem de forma imediata. Você não pensa sobre aquilo, você simplesmente faz. O controlar, você precisa pensar. Imagine se eu pego um livro e mostro para vocês um livro e pergunto, o que é isso? Você não vai precisar pensar, você vai me responder, é um livro. Mas se eu chego para vocês e digo assim, quanto é 300 mais 685. Se não for uma pessoa fera em matemática, ela não vai conseguir me responder de imediato. Ela vai precisar parar, pensar, calcular e refletir sobre aquilo para que ela consiga me trazer uma resposta. Fora isso, ela não vai conseguir me responder.
que é que eu quero falar sobre isso? O pensamento automático, você não provoca, ele acontece. Ele é autônomo, ele é um pensamento que aparece, ele é rápido, formado por impressões. Não tem uma análise daquilo que está acontecendo, ele simplesmente aparece. Não existe um questionar sobre aquilo, é uma resposta que já é programada. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Então, tudo que ele pode colocar de forma automática, inclusive os hábitos, ele vai colocar. E quando entra no automático, ele não gasta mais energia para poder reconstruir aquilo. Quando você está aprendendo algo, você se sente muito mais cansado do que quando você já sabe. É esse automático que você sai, do que você entra, você sai do controlado, que é eu estou me dedicando, eu estou tendo foco para aprender algo e vai para o automático. O pensamento controlado, ele é lento e ele é racional, ele acontece no processo de reflexão, de parar, de pensar, você precisa usar a razão para tentar achar a resposta para aquilo ali. Existe foco e concentração para resolver o problema. Então você não resolve de qualquer forma. Quando você está diante de um problema que você já passou por ele, você já entende como resolver. Então você tem ali a caixinha de ferramentas para você resolver aquele problema. Quando você nunca passou por um problema, é a primeira vez que você vai passar por um problema e você nunca teve contato com aquilo, você vai precisar de novas ferramentas. Então você vai para a parte do pensamento controlado para você refletir sobre aquilo e achar formas de resolver aquele problema. Entende a diferença do que é o pensamento controlado e do que é o pensamento automático? Durante muito tempo eu falei, você precisa sair do piloto automático. Eu ainda acredito que nós precisamos sair do piloto automático, mas eu vou trazer uma explicação mais direta. Não é sair do piloto automático e viver o tempo inteiro no pensamento controlado, porque isso seria muito cansativo para a gente. Mas quando eu escolho fazer mudanças na minha vida, inclusive mudanças de pensamento, eu vou precisar dedicar foco, concentração e tempo para mudar aquilo que eu desejo mudar. Quando aquilo que eu desejo mudar, ele sai do pensamento controlado, porque eu já começo a fazer aquilo de forma automática, eu começo a ter um resultado maior, porque eu não estou mais gastando energia para fazer aquilo. Eu estou agora fazendo de forma automática, mas é algo que me beneficia, é algo que traz um resultado que você esperava, entendem? Você pode transformar os seus pensamentos, você pode olhar para você de uma forma diferente. Isso não é autoajuda, isso é ciência, isso é comprovado. Pensamento, emoção, comportamento. Se eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha emoção e eu mudo o meu comportamento. A partir do momento que você vive os seus pensamentos de forma inconsciente, que é tudo que veio de inconsciente está ali dentro, você permite-se continuar vivendo aquele processo que é inconsciente, você não está sendo o autor da sua história. Você está deixando ser guiado por coisas que aconteceram no seu passado e não pela construção que você deseja para a sua vida. Mas, Carol, por que depois da roda da vida você está falando sobre isso? Porque a roda da vida é um raio-x de como está a sua vida hoje. Hoje, a sua vida está naquele estado depois que você fez a roda da vida. Para você que ainda não ouviu o podcast sobre roda da vida, volta e escuta. Aqui é uma série que vai te ajudar na caminhada do processo de autoconhecimento. Então, quando a gente vai pensando nessa construção, você sempre vai agir no piloto automático, mas você pode mudar a sua programação automática, que é a programação de pensamentos automáticos. Eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu sou incompetente, eu nunca vou crescer na vida, eu não tenho valor nenhum. Eu não consigo gerenciar as finanças, eu não consigo ter um resultado no meu casamento é muito difícil, casar é complexo, mudar de emprego é difícil, eu sou tímido, eu sou isso. Quantas coisas negativas você vai construindo ali ao seu respeito. Então, essa mudança da programação automática é o que você precisa fazer. E você não precisa mudar tudo da noite para o dia. Escolhe algo e começa a mudar, começa a substituir. Se você não acredita nisso, você não vai ter um processo de mudança, porque nós só mudamos quando nós acreditamos no nosso processo de mudança. É o eu que projetado, o eu real
e o eu ideal. O eu projetado é aquilo que todo mundo colocou na sua vida e de forma inconsciente você acreditou como uma verdade. O eu real tem um pouco de consciência do que as pessoas colocaram na sua vida, tem um pouco de você, mas ainda é influenciado pelo olhar do outro, ainda é influenciado inconscientemente pela construção do outro na sua vida. O eu ideal é aquela pessoa que você olha e diz: eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ter essa vida, eu gostaria de viver de forma intencional. Um exemplo: pessoas que não conseguem ter uma alimentação saudável. E quando eu falo sobre alimentação saudável, eu não estou me referindo a corpo, eu estou me referindo à saúde. Não conseguem ter uma alimentação saudável e fazem uma bagunça na sua alimentação. E elas jogam culpa em todas as pessoas, mas elas não assumem a responsabilidade dela. O que é que a alimentação saudável traz para você? Uma qualidade de vida. O que é que essa qualidade de vida te ajuda? A ter um dia mais leve, a ter um dia mais produtivo, a ter concentração, a diminuir o nível de ansiedade, a ter um sono melhor. Então, o que é que uma alimentação saudável traz para a sua vida? Uma construção de vida. O pensamento de que a alimentação saudável não leva ninguém a lugar nenhum. Para que eu vou me alimentar de forma saudável? Os prazeres imediatos te impedem de alcançar grandes espaços. Então, desconstrói que o prazer imediato ele é muito melhor do que o prazer a longo prazo. Eu entendo que às vezes esperar algo a longo prazo é muito difícil, mas é um exercício de paciência e de crescimento que te ajuda no processo de autoconhecimento. Quando você começa a aprender algo novo, você gasta muito energia. Então, é normal pensar em desistir quando você começa a aprender algo novo. Mas, ao longo do tempo, isso se torna automático e mais fácil de desenvolver, mais fácil de continuar ali na produtividade, na mudança. Então, quanto mais você faz aquilo que você se propõe, mais fácil é aquilo fazer parte da sua vida. Mais fácil é passar a fazer parte do seu repertório de vida. Quando a gente pensa em uma mente que é uma mente com sabedoria, ela é uma mente que consegue olhar para os seus pensamentos. Ela é uma mente que consegue reestruturar os pensamentos. Não é que o pensamento tenha poder. Eu pensei e vai acontecer. Não. Eu pensei, eu reestruturo, eu continuo reestruturando até eu conseguir olhar de uma forma diferente para mim. Eu continuo reestruturando até eu conseguir transformar esse pensamento, essa nova construção, em algo automático, de forma positiva para me ajudar o meu processo de vida. Então, o eu ideal é você olhar para o que você deseja na vida e dizer o que é que eu preciso mudar, o que é que os meus pensamentos atrapalham para que eu chegue nesse lugar que eu desejo chegar. Quando vocês começarem a tomar consciência do pensamento de vocês e do quanto ele afeta a sua vida, você vai começar a entender que mudar o pensamento é mudar a vida. Se eu penso coisas negativas, eu vou ter como respostas coisas negativas. Se eu penso coisas produtivas, coisas saudáveis, se eu tenho gratidão, eu vou ter para minha vida aquilo que eu penso. Então, construir o que você pensa faz parte do processo de mudança e de autoconhecimento. Se você olha para a sua roda da vida e diz, eu sou incapaz de equilibrar isso aqui, e equilibrar não é transformar em uma coisa perfeita, mas você ter um equilíbrio diante das áreas da sua vida, mesmo que em alguns momentos uma esteja mais alta, outra mais baixa, começa pelo processo da mudança de pensamento. Se eu digo que eu não consigo, eu não vou conseguir, porque eu já me bloqueio antes de tentar. Se eu digo que alguém não sabe conversar, só sabe brigar, eu já me bloqueio para ouvir uma escuta, para ter uma escuta aberta diante daquele processo ali de construção, porque eu já espero que o outro brigue e muitas vezes eu vou instigar que o outro realmente brigue. Então eu preciso olhar para os meus pensamentos, olhar para essa construção que eu faço e dizer de que forma os pensamentos influenciam hoje na minha vida. E essa é a atividade que eu vou passar para vocês, de que forma os seus pensamentos influenciam hoje na sua vida. Você é escravo da sua mente ou você sabe conduzir os seus pensamentos com sabedoria, a ponto de deixar tudo muito bem alinhado, tudo muito bem ajustado? E aí, você é escravo ou você é o sábio da sua mente?
dúvidas, questionamentos, perguntas, passa no meu Instagram, @psicarolinelemos. Lá a gente pode conversar mais de perto, lá podemos tirar dúvidas, aprofundar ainda mais esses temas. Gratidão por esse momento. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com as pessoas que são especiais. Até o próximo encontro!